Tem um ladrão aqui! Tá fugindo! Para, ladrão! Vai, pega ele! Pega! Vai! Vai em cima! Pega ele lá! Em cima! Fala galera, beleza? Então hoje eu vou trazer uma review do filme Aladdin. Quando a Disney anunciou o remake live action de Aladdin, me questionou se o longa seria capaz de trazer o mesmo sentimento que eu tinha quando o misterioso mercador aparecia na tela para contar a história do ladrãozinho esperto que descobre uma lâmpada mágica. A animação de 1992 mostrava um recorde árido e isolado da Arábia, com regras restritas em uma sociedade fortemente patriarcal e marcada pelo contraste entre a riqueza e a pobreza de Agrabah. Isso, claro, no meio de muita música, fantasia e romance. A adaptação live action, dirigida por Guy Ritchie, dá um lugar à nova versão muito mais colorida e moderna da história. O filme que foi aos cinemas dia 23, na quinta-feira, é divertido, mas cai na mesma questão dos outros live action que a Disney vem se dedicando. É remake realmente necessário? O remake é realmente necessário? A história se mantém fiel à original, em boa parte do filme. Algumas cenas são idênticas do começo ao fim, com a fuga inicial de Aladdin com a maçã roubada e as tentações da Caverna das Maravilhas que guarda a lâmpada. Por exemplo, há adições muito bem-vindas, interações e encontros que explicam melhor os acontecimentos. O ritmo aqui é menos corrido que na animação. Confesso que o princípio torci o nariz para a escolha da Mena Maysold para interpretar o jovem Aladdin, mas os primeiros minutos do filme foram suficientes para provar que eu estava errado em desconfiar. Maysold foi uma agradável surpresa. Ele consegue captar o charme e genuinidade de Aladdin. Entrega o protagonista carismático que conhecemos, assim como na animação é difícil existir o sorriso do rapaz. Na pele e manto do vilão, Marwan Kenzari apresenta um Jafar muito mais jovem que o original, mas igualmente calculista, apesar de fugir totalmente do estereótipo do vilão Disney. Esse Jafar consegue ser mesquinho, cruel e ardiloso. Para os parâmetros de um filme infantil é um personagem interessante, mas não um antagonista verdadeiramente ameaçador. Em alguns momentos, na realidade, ele se torna totalmente esquecível. Apesar da escolha de Naomi Scott como Jasmine, não me agrada muito. É uma ótima atriz, mas eu realmente esperava uma representante árabe para o papel da princesa. A história do personagem é totalmente reconstruída num live action com um papel muito mais importante, digno e respeitoso para uma princesa que, acima das regras de casamento de sua cultura, tem o sonho de ser sultana e se nega a acertar um destino imposto por terceiro. A Disney abre mão de algumas ideias ultrapassadas para dar protagonismo a Jasmine em uma representação muito mais inspiradora. Vale destacar a presença de Dala Nazim Pedrad, sua ama e melhor amiga. Uma adição muito interessante à história e responsável por alguns dos momentos mais engraçados do longa. É impossível falar de Aladdin sem pensar em um dos personagens mais divertidos e surreais de todos. O gênio da lâmpada. Nada, nem ninguém jamais chegará perto do que Robin Williams representa para o personagem, mas confie que também é uma versão digna do gênero live action, com alguns manejos diferentes, gírias e um toque modernizado. Will Smith entrega um gênio da lâmpada mais humorizado, simples e engraçado. E a cena fantástica e frenética continua. Para nossa alegria, Will Smith não é o gênio conhecido, mas uma versão aceitável, criativa e admiravelmente divertida. Tecnicamente, no entanto, a presença do gênio já não é tão bem sucedida, ok? Sabemos que não é tão simples deixar natural um ser azul, metade homem, metade fumaça, mas em diversos momentos
CQ realmente incomoda. CG realmente incomoda. Partindo de uma visão aceitável para algo totalmente estranho em segundos. O que ajuda a tornar todas as interações bizarras é a versão humana do gênero que dispensa o uso do QG. É até de se admirar que a Disney não tenha se apoiado nesse recurso mais vezes. O gênio azul toma bastante tempo de tela também. Há outros momentos em que a computação gráfica é tosca. Bem, estamos falando de um filme com um tapete voador, um macaquinho ladrão e um tigre de estimação, mas nada que incomodaria a parcela infantil do público. Por exemplo, outro deslize se dá nas cenas musicais. Enquanto algumas triunfam, outros são maçantes. Nunca teve um amigo assim. E uma das adaptações com toda a mágica, fogos de artifício e fantasia do original. Já o príncipe ali tem um ritmo mais lento que, apesar de agradável, sofre uma quebra no meio da cena totalmente desnecessária. E incomoda. O que mais me decepcionou foram as canções solo de Aladdin e Jasmine. A sequência de ação em Correr para Viver não funciona de forma fluida, e Jasmine agora tem uma música inédita chamada de Ninguém Me Cala. A canção soa pop demais para o restante do filme, além de ser totalmente redundante com a cena, soando desnecessário. A ideia pode ter sido interessante, mas a execução não funcionou bem. Há ainda uma cena de festa com danças arábias tradicionais, algumas brincadeiras com hip hop e memorável abertura com Noite de Arábia. É uma excelente performance com Will Smith, mas fique tranquilo, junto a esses momentos de acerto está, é claro, um mundo ideal que se mantém em ápice emocionante que era em 1992. Agora eu vou dar meu veredito. O Aladdin de Guy Ritchie é um filme divertido, colorido e traz uma versão modernizada, uma de 1992. Apesar de ressalvas quanto à escolha do elenco, os personagens convencem a tela e algumas adições são bem-vindas para a história. Algumas cenas de musicais simplesmente não se encaixam com o restante, e talvez aqui seria melhor manter as coisas exatamente como eram. A impressão é de que a embalagem, apesar de extremamente fiel em alguns momentos, é vazia da essência de clássico. Não é que o filme seja ruim, pelo contrário, provavelmente fará muito sucesso para um público mais jovem sem apego nostálgico, mas não ser uma adaptação necessária a deixar a sombra do que foi o Aladdin original. Então, galera, foi isso. Então, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos que assistiram o Aladdin, beleza? Então é isso, fui!